Outro dia eu tava fazendo uma live em um canal e chegou no assunto de Sítio do Pica-Pau Amarelo, que com certeza é uma das produções mais legais da nossa infância, né? Que tem um mundo lúdico, cheio de aventuras, aqueles ingredientes perfeitos para quem tá começando a infância e quer uma boa produção. Só que eu fiquei sabendo também que o Monteiro Lobato, o criador dessa história, tinha alguns textos que eram considerados um pouco assim de gosto duvidoso. E normalmente quando a gente ouve isso, a gente já logo pensa que é mimimi, que é uma lacração, que é uma coisa assim, porque o cara viveu muito tempo atrás, antes da gente chegar em vários conceitos que são debatidos hoje em dia. E eu tava com esse tipo de pensamento. Até descobrir o que ele tinha escrito. Monteiro Lobato viveu entre 1882 e 1948. E é normal que algumas ideias dessa época não se caibam mais hoje, né? Mas, rapaz, debaixo dessa pedra tem uma história muito cavernosa que consegue ligar Monteiro Lobato, Hitler e o movimento da eugenia, que normalmente as pessoas não sabem o que é, mas é um negócio bem pesado. E é essa história que eu vou te contar hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Gente, deixando bem claro aqui, lembrando que esse aqui vai ser um tema mais espinhoso, né? Mas só para lembrar vocês de assistir o vídeo todo primeiro, para você tirar suas próprias conclusões, para depois vocês não xingar, né? Porque a gente não gosta aqui do tal do xingamento, não quero que vocês briguem nos comentários, mas é uma história um pouco pesada que você vai ter que entender aqui, que nós vamos bem fundo nisso. Bom, para a gente começar a entender um pouco da história do Monteiro Lobato CPF como pessoa física, nós temos que entender primeiro o conceito da eugenia. Você sabe o que é isso? Esse termo foi criado por um cara que se chama Francis Galton. E basicamente a ideia desse cara era um conjunto de regras e práticas que ia assegurar o melhor momento de uma raça, senhor, para preservar os melhores aspectos de uma raça. Você já viu para onde que nós vamos, né? A ideia dele é que as futuras gerações dessa raça sejam aprimoradas. Então vamos supor assim, que tem um pessoal que é muito inteligente, ele quer que essa inteligência perdure para as próximas gerações. É basicamente isso. Ela é a base para o pensamento que a gente viu em vários movimentos históricos do melhoramento racial, se é que a gente pode dizer assim. Só que, claro, que é um movimento totalmente antiético, porque do pressuposto que a gente pensa que tem alguém que seja melhor do que o outro, quer dizer que uma raça supostamente se sobrepõe às demais. É uma coisa absurda. Só que o engraçado é que essa palavra eugenia é uma palavra que existe mesmo antes dela existir. Como assim? É porque o conceito já é uma coisa que vem de muito tempo antes, inclusive de povos muito antigos. Alguns povos como os gregos, os celtas e até algumas tribos indígenas da América do Sul já faziam algumas práticas que pra gente pode parecer uma coisa absurda, mas que pra eles era uma coisa bem normal. Porque era comum que eles eliminassem um bebê que, por exemplo, tivesse algum tipo de dificuldade, algum tipo de má formação, porque teoricamente a sociedade meio que ia, né, não ia ser muito feita pra ele, e eles já queriam acabar com aquela história ali, se é que você tá me entendendo. O infanticídio indígena é um ato sem testemunha. As mulheres vêm sozinhas para a floresta. Aqui, depois do parto, examinam a criança. Se ela tiver alguma deficiência, a mãe volta sozinha para a aldeia. A prática acontece em pelo menos 13 etnias indígenas do Brasil. Uma tradição comum antes mesmo do homem branco chegar por aqui. E tudo isso foi descrito pelo Francis Galton quando ele criou o termo eugenia. Meio que, tá vendo? Isso já acontece de forma natural. Vamos só deixar ali tratadinho, bonitinho, embalado para presente. E o que ele começou a observar?
que as famílias mais pobres da Inglaterra tendiam a ter mais filhos do que as famílias mais abastadas, se é que a gente pode dizer assim. E acreditando que a inteligência era uma coisa que passava de pai para filho, ele começou a ficar com medo de uma tal degeneração cognitiva. Como os ricos tinham menos filhos, eles passariam menos essa tal inteligência do que os pobres, que tinham mais filhos e eram considerados menos inteligentes. E eu não tô falando isso aqui de um cara maluco falando umas coisas, não. Eram coisas científicas, tratados e bem aceito, inclusive, na época. Diversos cientistas abraçaram essa causa, inclusive as classes mais altas também embarcaram nessa. E claro que eu não preciso nem falar que eles achavam que as classes dominantes, mais inteligentes, eram os brancos, europeus, né? Enquanto a pior seria dos negros, dos asiáticos, dos indígenas ou qualquer raça que não fosse não branca, né? Basicamente era isso. E procuraram sustentar isso com base em vários estudos, por mais malucos que eles possam parecer. Como, por exemplo, a formação do crânio dessas raças, dando essa ideia de aproximar o crânio dos africanos mais próximo dos primatas. Um absurdo. The science of phrenology is crucial to understanding the separation of our two species. In the skull of the African here, the area associated with submissiveness is larger than any human on planet Earth. If I was holding the skull of Isaac Newton or Galileo, these three dimples would be found in the area of the skull most associated with creativity. But this is the skull of Old Ben. And in the skull of Old Ben, these three dimples exist in the area of the skull most associated with civility. Bom, mas até então era só um conceito que era julgado científico, mas não passava disso. O problema é que ia passar. Como você deve ter percebido e já deve ter se ligado, porque você é bem esperto, né? A eugenia era um dos principais pilares para o que viria a ser a Alemanha nazista. Para você ter uma ideia, em 1935, na Alemanha, casamento entre alemães e judeus, casamento com pessoa com algum tipo de deficiência mental, doença contagiosa ou hereditária, era considerado crime. E qualquer pessoa considerada com delinquência sexual era castrada quimicamente para impedir a reprodução. Os nazistas tentaram deixar a sociedade deles, que eles consideravam a raça perfeita, a raça ariana, totalmente isolada das demais raças, né? Por exemplo, os negros, os indígenas, os asiáticos. Era basicamente um plano de esterilização colocado na prática. Além de fazer vários estudos com crianças e adultos para tentar fazer a construção do ser humano perfeito. September 1935. Hitler announces new laws that turn Germany's Jews into second-class citizens. Children are given new textbooks with lessons in racial education. You can most easily tell a Jew by his nose. His lips are usually puffy. You can tell by his eyes that he is deceitful. Tanto que lá foi criada uma associação que chama Lebensborn, que significava fonte da vida, que era uma associação que pretendia aumentar a população ariana. Lá, por exemplo, eles ofereciam para mulheres que não queriam ter filhos, né, que já estavam grávidas, um parto que meio que pegasse esse bebê e desse para outras famílias adotarem. Tudo isso porque as crianças eram consideradas da raça ariana, né? E eles também sequestravam crianças que estavam meio que dentro do padrão que eles queriam para poder entregar para famílias alemãs que iam cuidar deles. The kids that looked like they might pass as Aryans were sent to Lebensborn orphanages. Himmler saw this as an opportunity to increase the future stock of men in the army. A train came by and I have the vision of a car coming up, my mom getting into the car and being driven away. She said I'd be taken care of by this woman who came by. I remember that sequence of events simply because it was a dramatic change in my life. His mother tried everything, the German Red Cross, UNRWA, the military, to find her son. She writes that her child was taken away from her by the Nazis because she refused to submit him to Nazi education, and the Nazis therefore considered her unfit to train the child in the National Socialist pattern. Só que apesar da gente ter essa ideia que o eugenismo é o sinônimo de nazismo e que só eles fizeram esse tipo de coisa,
Na verdade, não foi bem isso que aconteceu e vários países entraram nessa roda. O nazismo é aquele que furou a bolha, se é que a gente pode dizer assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, desde 1829, o casamento entre pessoas brancas e negras era proibido por lei. Em alguns estados americanos também era proibido que um branco se relacionasse com um indígena. E a partir de 1877, as famosas leis de Jim Crow entraram em vigor. O que eram essas leis? Basicamente uma segregação racial muito pesada, que, por exemplo, os brancos e os negros não podiam frequentar os mesmos lugares. Tinha lugares nos ônibus para os negros, tinha bebedores exclusivos para os negros, e não dá para deixar de citar também os movimentos supremacistas brancos, por exemplo, o que ficou mais famoso, o Ku Klux Klan. What started as a joke 100 years ago when a group of men donned bedsheets for a romp has over the years attracted to it persons charged with acts of harassment, intimidation, and violence throughout the South. Even though the nation has been outraged for many years, the Ku Klux Klan persists with its bizarre ritual and trappings. But 100 years is a long time for a joke. Que matava e perseguia negros, nativos americanos, pregando um nacionalismo branco no país e fazendo feiras sobre isso e disseminando a palavra deles. Mas vários outros países embarcaram nessas ideias também. A União Soviética, por exemplo, em 1922 participou oficialmente de um congresso sobre eugenia, que aconteceu na Itália mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. E a África do Sul instaurou um regime muito parecido com o dos Estados Unidos, que ficou conhecido como Apartheid, que você já deve ter ouvido aí nas suas aulas de história, que aconteceu entre 1948 e 1994, para você ter uma ideia do tanto que isso ficou perto da gente, né? Apartheid really began in 1948, but separating black Africans from the white minority had long been a policy aim. Laws made white people officially superior, and the large black majority faced discrimination in every aspect of their lives. Living, doing business or owning land in white areas was banned. There were separate public facilities, transport and schools. Interracial marriage was banned. Many had no right to citizenship and were regarded as aliens in major cities. In 1960, a huge peaceful protest against pass laws ended in a massacre at Sharpeville. 69 people were killed. That it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence. Isso mostra como ela durou bastante depois, mesmo na Segunda Guerra Mundial, do que deu no que deu, né? E que foram vários países. E há quem diga que vários países só abandonaram esse tipo de prática depois que ele virou meio que sinônimo do nazismo, porque se não fosse isso, tava lá até hoje. Mas eu não falei nada sobre um país muito querido para todos nós, que é o Brasil. Você acha que não teve nada por aqui? Teve. E aí que começa a nossa história aqui com Monteiro Lobato. É claro que um tipo de ideia dessa ia começar a respingar aqui no Brasil, porque vamos lembrar aqui, o Brasil tinha acabado de abolir a escravidão em 1888. E no começo dos anos 1900, vários debates eugenistas começaram a pipocar pelas universidades aqui no Brasil. E essa ideia começou a ganhar vários adeptos da elite, os jornalistas, engenheiros, intelectuais, escritores. Só para você ter uma ideia do que a gente acha que é diferente assim, mas é uma coisa histórica mesmo. Tem um quadro que se chama A Redenção de Cã, que foi feito pelo Modesto Brocos em 1885. É um quadro em que tem uma negra e tem um casal ali com um filho branco, como se essa negra estivesse dando graças a Deus que esse filho da filha dela nasceu branco. Olha só o nível do negócio. E isso refletia muito o sentimento de branqueamento da sociedade que ia ser proposto, inclusive. Por exemplo, muitas pessoas falavam que as epidemias que estavam acontecendo no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil nessa época, eram culpa dos negros, porque eles tinham ido morar nas cidades. Tinham vários congressos que debatiam o melhoramento genético para a sociedade brasileira, que tinha uma política de imigração que poderia ser só da Europa, por exemplo. E tinham várias pessoas que eram testadas para ver alguns traços, sabe? É um negócio maluco. O Brasil do final dos anos 20, começo dos anos 30, passava por uma grande ebulição. Esse período é o mais racista da nossa história. Pouco mais de 40 anos, o Brasil tinha abolido a escravidão. A eugenia, portanto, apareceu como uma proposta científica, política e cultural aceita. Você pode fazer testes genéticos, testes químico-físicos, né? Pode testar a dor
As teorias eugenistas estavam tão impregnadas na sociedade que foram incluídas no texto da Constituição de 34. Mas aqui no Brasil, essa ideia do eugenismo se confunde com outro conceito que aqui foi feito também, o higienismo. Você sabe o que é isso? O higienismo é basicamente você mandar para fora ou higienizar tudo que é considerado sujo para a sociedade ou dos centros urbanos. Primeira grande empresa que vem para o Brasil é a Light, que tinha motorneiros negros que conduziam os bondes, só que eles não podiam aparecer nas fotografias e nem nas comemorações. Então, quando tinha visita, né, dos presidentes, dos homens de Estado, ele era retirado do bonde porque ele não poderia aparecer nas fotografias. É tudo higiene, precisava higienizar o povo brasileiro. Por exemplo, você lembra da revolta da vacina, que a gente já estudou muito, que aconteceu em 1904? Pois é, isso foi uma revolta que aconteceu porque eles queriam vacinar as pessoas e as pessoas meio que não sabiam por que elas estavam sendo vacinadas, elas não sabiam o que estava sendo inserido no corpo delas, tipo isso, entendeu? E era um projeto comandado pelo Oswaldo Cruz, que era para tirar várias doenças, né? Por exemplo, a febre amarela, a varíola, a peste bubônica. E nessa mesma época, várias construções que serviam como cortiço, né, para o pessoal que era escravizado e foi liberto depois, eles moravam lá, eles não tinham para onde ir muito assim. Esses lugares foram demolidos, obrigando essas pessoas a irem morar nas encostas das cidades, surgindo então as favelas, que são esse subproduto dessa higienização feitas nas cidades. O que foi complementado com algumas políticas do Brasil de trazer imigrantes de outros países para branquear essa sociedade, que foi um projeto eugenista de branqueamento aqui do nosso país. Eles ofereciam terras para os italianos, vem para trabalhar aqui que a gente oferece tudo, o governo fez isso e muito mais. Mas você entendendo todo esse contexto histórico aqui, agora sim a gente pode falar um pouco sobre, de fato, as ideias do Monteiro Lobato e um pouco das obras dele. Pois é, você lembra que eu te falei que a elite brasileira abraçou essa ideia? Sabe qual que era o maior expoente, como se fosse o cara que ficava lá na frente gritando para todo mundo ouvir? Monteiro Lobato. E mais uma vez, gente, vamos pensar um negócio aqui. É claro que tem alguns casos que eu acho um pouco injusto a gente falar que tal pessoa é racista, tal pessoa é isso, porque vai muito da época onde ele estava e tinha algumas coisas. São alguns termos que não são mais usados, que não são mais aceitáveis, mas o Monteiro Lobato, ele passou demais dessa conta, mas muito. Para ele, o negro era inferior ao branco. E a mistura das raças ia acabar com o Brasil, porque ia resultar em pessoas geneticamente inferiores. Um exemplo dele, só para você entender, é o Jeca Tatu. Sabe aquele personagem que a gente sempre ouve falar no Jeca Tatu e tal? É de um conto dele que chama Urupês, de 1914, mostrando que ele é um caboclo brasileiro, só que ele é preguiçoso, ele é burro, ele é incapaz, sabe? É a descrição dele. E que na visão dele, a culpa disso é a mistura entre as raças. Mas se você achou que isso foi, isso talvez não tem nada a ver, tem mais coisa. Por exemplo, em abril de 1928, ele mandou uma carta para um médico eugenista que se chama Arthur Neiva, onde ele exalta a Ku Klux Klan nos Estados Unidos e até lamenta de não ter alguma coisa assim aqui no Brasil. Olha só, país de mestiços onde branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan. É país perdido para altos destinos. Um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan. Tivéssemos aí uma defesa dessa ordem que mantém o negro em seu lugar e estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca. Mulatinho fazendo jogo de galego e sempre demolidor, porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva. Gente, olha só que absurdo. Mas vamos falar um negócio aqui, o cara tá preocupado com melhoramento genético, ele tinha uma taturana em cima da testa, o que ele tá falando? O que é pra falar de... não, gente. Não. Mas talvez você não saiba que o Monteiro Lobato também escreveu ficção científica do mais alto preconceito. Ele imaginou como seria o futuro com um livro O Presidente Negro. Uma das obras que mais colocou o pensamento preconceituoso do Monteiro Lobato foi de 1926 e se chama O Presidente Negro, que também tinha outro nome, que era O Choque das Raças. Pois é, você lembra que a gente estava falando que os Estados Unidos tinham um período de segregação racial? Então, foi nessa época que o Monteiro Lobato
meio que viu uma janela aberta para conseguir internacionalizar o trabalho dele, né? Como se fosse fazer um hit lá nos Estados Unidos. Nesse livro, que é mais voltado ao público adulto, ele conta uma história que se passa no ano de 2228, onde as eleições dos Estados Unidos estão sendo disputadas por dois candidatos. Um branco, que está tentando uma reeleição, e uma candidata feminista. Só que tem tanta treta de um lado A para um lado B, que acabam elegendo um terceiro candidato, como se fosse uma terceira via, que era um homem negro, que causa uma grande revolta na sociedade americana, que acaba matando esse presidente. E além desse tema central, nas palavras dele, ele discute que os Estados Unidos teve uma sorte de não ter essa mistura racial. E ele defende uma esterilização da raça negra dentro dos Estados Unidos. Só que, para surpresa e frustração dele, nenhuma editora quis publicar esse livro, porque, apesar dos pesares nessa época, já tinha uma discussão mais sobre minorias dos Estados Unidos e começou uma conversa sobre nesse sentido por lá. Segundo a editora Palmer, abre aspas, os negros são cidadãos americanos, parte integrante da vida nacional. Basicamente eles queriam vender livro para todo mundo, né? A gente consegue ver isso nas entrelinhas. Mas será que isso fez o Monteiro Lobato pôr a mão na consciência, ter algum tipo de raciocínio em volta disso? Na verdade, não. Ele ficou bem desconcertado e mandou cartas sobre isso. Abre aspas, acham-no ofensivo à dignidade americana. Errei vindo cá tão tarde, devia ter vindo no tempo em que linchavam os negros. Gente do céu, vocês estão entendendo como é que é absurdo? Eu não sei se vocês perceberam, mas é muito doido pensar que um dos principais autores de histórias infantis do Brasil era desse jeito. Assim, não é porque estão imputando isso nele, falando não, era o que ele defendia de fato, o que ele acreditava mesmo, e deixou vários registros sobre isso. E em volta disso, tem toda uma discussão sobre se os termos que o Monteiro Lobato usa nas obras dele deveriam ser modificados e lançados nos dias de hoje ou não. Tem pessoas que dizem que não, que nada deve ser modificado, que as obras estão lá no tempo delas, feitas daquela forma e deve ser feito assim, preservado, com um contexto mais histórico. E os que defendem que isso seja mudado, só defendem que não vai mudar muito a história em si, mas alguns termos que ele usa nos livros dele podem ser mais modificados para deixar um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais agradável, né? Porque eu não sei se você já viu algumas coisas que ele usa nos livros dele, mesmo lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Macaca de carvão, carne preta, beiçuda, gente, e por aí vai. Tem muitos desses termos. E tem aquele negócio, a obra dele vai cair em domínio público daqui a pouco. E várias pessoas vão poder usar essas histórias, modificar, ver do jeito original, mas só que isso impede também, se a gente modificasse essas histórias, modificasse esses termos, que as crianças, que são o principal público-alvo, as crianças negras vissem esse tipo de termo aí e se sentissem incomodadas com isso, porque eu acho horrível, assim. É uma história infantil. E tudo isso tá lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Claro que não foi adaptado para televisão e tudo mais. E quando a bisneta do Monteiro Lobato resolveu relançar essas publicações, ela resolveu fazer tudo sem esses termos, e sem problema nenhum. E esse, com certeza, é um grande debate que a gente pode ter como sociedade, e eu queria que você tivesse aqui também nos comentários desse vídeo. Porque eu acho que tudo que a gente vai ter para melhorar o nosso conteúdo, ou até para fazer a gente crescer como país, é muito importante ouvir as diversas opiniões. Claro que a única coisa que não tem discussão é não corroborar com essas ideias do Monteiro Lobato, que com certeza são totalmente diferentes de falar que é mimimi, que é lacração e que isso aí é uma coisa que implantaram na nossa cabeça. E eu só tô te contando essa história porque eu acho que um país que não conhece a sua história vai repetir. E não queria falar nada não, mas que tem um tanto de gente que começa a repetir essas histórias e pensar por esse lado e precisa tomar um chá de realidade, tá precisando. O que cabe pra gente é proteger a história das nossas crianças, porque com certeza isso vai evitar muitos problemas no futuro. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty.
Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!